Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sintomas da Depressão. Meu nome é Júlio Oliver e neste canal buscamos assuntos que possam melhorar sua autoestima e até mesmo ajudar na cura de um possível sintoma dentro de um quadro de ansiedade ou até mesmo de uma depressão. Se você estiver nos vendo pela primeira vez, então se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos, deixe o seu like e procure interagir conosco nos comentários, no WhatsApp ou no e-mail se você preferir. Eu sei o quanto é difícil se interessar por alguma coisa quando estamos enfrentando uma depressão, mas o conselho que eu posso te dar é que você, pelo menos, tente interagir conosco. Se você conseguir, você vai superar essa barreira e eu tenho certeza que você vai se sentir um pouco melhor. Não deixe de conferir nas observações abaixo as indicações literárias. Elas podem ser de grande ajuda nessa luta contra essa doença, porque sabemos o quanto é difícil superar tantos obstáculos sozinhos nessa vida. No vídeo de hoje nós vamos ver os sintomas de estresse que você deve desacelerar. O estresse é um mal que afeta grande parte da população mundial nos dias atuais. A correria da rotina que não nos permite parar está afetando cada vez mais pessoas de todas as idades. Isso porque há uma grande correlação sobre o modo como você vivencia e percebe as situações adversas ou de maior pressão no dia a dia. A palavra estresse nos remete a algo que nos gera incômodo, a alguma coisa negativa, mas nem sempre quer dizer que esteja relacionado a algo ruim. A medida certa de estresse é fundamental para garantir a defesa do nosso organismo em situações de perigo, de perigo agudo e de emergência, ou para garantir a nossa adaptação frente aos desafios impostos. Por exemplo, em situações de maior pressão, o nosso cérebro libera uma série de reações químicas que nos fazem adaptar-se a este desconforto. Então, se alguém está passando por uma situação de pressão no trabalho, o cérebro percebe e responde com alterações que farão a pessoa reagir com maior eficiência sobre esse fato. Porém, se o organismo se mantém sob esse estado de alerta por muito tempo, podem ser gerados vários problemas físicos, como, por exemplo, gastrites, enxaquecas, problemas de pele, cardíacos, entre outros. E também problemas psicológicos, como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de Burnout, síndrome do pânico, entre outros. Assim, quando o indivíduo que sofre de estresse não está emocionalmente saudável, um ciclo vicioso de desequilíbrio se mantém, ou seja, o indivíduo não consegue voltar ao estado normal permanecendo estressado. E apesar do estresse não ser o causador de doenças graves, ele é um dos principais causadores de vulnerabilidade para o agravamento ou permanência das doenças as quais possam estar envolvidos. É preciso sempre ficar de olho nos sintomas do seu corpo para saber quando é hora de parar e desacelerar. A ansiedade é um dos principais sintomas do estresse e, de modo geral, pode ser considerado como uma resposta inadequada ao medo. Digamos que você apresente algumas das sensações descritas a seguir: dores no estômago, coração batendo rápido, pupila dilatada, formigamento na pele, transpiração e respiração ofegante, porque precisa entregar um trabalho para o seu diretor. O medo da reprovação de seu trabalho pode ser grande na primeira vez, mas depois se percebe ou que não é perigo quando seu diretor apenas solicita alguns ajustes necessários. Se essas emoções não cessam, mesmo você sabendo disso, o seu medo e estado de alerta ou ansiedade pode estar sendo desencadeado por perigos poucos definidos ou pela recordação de eventos que são perigosos. O fato é que a ansiedade desencadeada de forma crônica se transforma em estresse e causa danos ao organismo. Isso porque quando necessitamos realizar qualquer tipo de atividade sobre um ambiente estressor, os neurônios do hipotálamo, a área relativamente pequena do diencéfalo, enviam sinais químicos para a glândula que fica logo abaixo da amígdala. E ela produz hormônios
que se espalham pela corrente sanguínea até chegar nas glândulas que chegam acima dos rins adrenal. São pelos neurônios do hipotálamo e pelas glândulas cerebrais, amígdalas e adrenais, que produzem a adrenalina e o cortisol. A liberação do cortisol na medida certa é importante para a nossa sobrevivência, mas quando ele atinge altos níveis está relacionado ao estresse crônico, diferente da adrenalina que depois de liberada causa reações mais imediatas no corpo, mas depois ele se estabelece com maior facilidade. Então o aumento do nível de cortisol gera problemas físicos, sendo os mais comuns gastrites, problemas de pele, enxaqueca, hipertensão, tensão muscular, alterações no humor e no sono. Paralelamente, existem os fatores psicológicos desencadeados, que é a ansiedade, como a depressão, ou a aprovação ou a desaprovação, entre outros, que podem estar relacionados à recordação de fatos desagradáveis e dolorosos que acabam fazendo com que seu organismo prepare-se constantemente para a luta ou fuga de situações de perigo. Nos transtornos de ansiedade, por exemplo, o perigo pode não estar presente e, mesmo assim, resulta na ativação da amígdala, glândula responsável pela resposta ao medo. Se você possui as sensações causadas pela ansiedade em situações similares com alto nível de frequência e não consegue controlar esse estado, talvez seja a hora de buscar ajuda a um psicólogo, um profissional especializado nesse tipo de assunto. Uma vez que você não busque ajuda, outros fatores vão corroborando para que seu problema aumente, já que o estresse sempre ocorre em cadeia e dentro de uma espiral de prejuízos físicos e psíquicos. A irritabilidade é uma forma de alteração no nosso humor, associada a comportamentos de nervosismo, a falta de paciência, ao desgosto, descontentamento, entre outros. Na tentativa de se defender ou preservar um equilíbrio saudável, nosso organismo, a falta de sono também é um dos sintomas mais comuns em pessoas que estão sob o efeito do estresse. Deitar na cama e não conseguir dormir, mesmo depois de um dia exaustivo, pode indicar um quadro de estresse ou ansiedade. Além de ser um sinal de insônia, também vai causar irritabilidade e estresse no dia seguinte. Quando a sensação de cansaço não termina, mesmo depois de um período satisfatório de descanso, pode ser sinal de estresse. Passar um final de semana inteiro descansando e chegar na segunda-feira com a sensação de que esse tempo não foi suficiente, pode estar relacionado a uma condição de alerta intermitente, onde mesmo em um estado de relaxamento, a musculatura do corpo se mantém rígida, provocando a sensação de que nunca se consegue descansar por completo. Essa sensação provém da espiral que já listamos até aqui: ansiedade, irritabilidade e insônia. As três juntas ou não tendem a provocar as sensações que acarretam o cansaço crônico. É muito comum uma pessoa que esteja sob estresse relatar dores musculares, principalmente na região do músculo trapézio, que fica abaixo do pescoço e entre os ombros. A grande correlação dessas dores e o estresse é que os hormônios ACTH e o cortisol estão também os hormônios do estresse. Assim, a tensão muscular reduz a quantidade de oxigênio e nutrientes que deveriam chegar até a musculatura, provocando as dores. Uma pessoa estressada também tende a ver o mundo com olhos de negatividade, a sensação de que tudo dá errado e de que nada tem um propósito pode ser um dos sintomas deste mal. Diante desse pensamento, também é possível notar variações de humor na maioria dos casos. Sob estresse, as evidências ou circunstâncias da vida ao qual a pessoa está exposta estão relacionadas ao seu descontentamento com algo que não vai de encontro com seus interesses ou valores. Neste caso, é comum notar uma circunstância que aparentemente não tem como dar certo com um certo pessimismo. A falta de concentração é um outro sintoma frequente do estresse. Assim como falhas de memória, o estresse deixa o cérebro em estado de alerta constante. Essa condição pode fazer a pessoa esquecer de fatos e compromissos importantes
ou impedir que ela foque em algo que precise de sua atenção. Essas duas funções executivas no cérebro, atenção e memória, são essenciais em nosso dia a dia e o impacto sobre elas acaba comprometendo a eficiência da pessoa em atividades que antes eram comuns. Na permanência dos sintomas, o médico deve ser consultado, pois só um profissional da saúde pode medicar e dar os aconselhamentos necessários para uma possível cura. Mas o fato é que os compromissos exaustivos do dia a dia nos levam a níveis cada vez mais elevados de estresse. Obrigado e fiquem com Deus.